Bom dia a todos e todas, espero que a tradução já esteja funcionando. Obrigada pela presença de todo mundo. Esse é mais um dos nossos webinários do OCA, que é o Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia. O OCA é uma plataforma que reúne informações sobre as relações entre comércio internacional e meio ambiente, especificamente na Amazônia, e a nossa intenção é sempre estimular um diálogo embasado em ciência e engajamento de diversos atores da sociedade, por isso a gente fica sempre muito feliz em ver um grupo diverso de organizações aqui presentes a esse debate. O OCA é composto pelo Instituto Clima e Sociedade, do qual eu faço parte, pelo SINDES, pelo IPAM e pelo Amazon, e estamos sempre abertos a contribuições, sugestões de outros debates que sejam pertinentes em relação a esse tema. Hoje a nossa intenção aqui é discutir as perspectivas para o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, a partir de um debate a respeito do capítulo de desenvolvimento sustentável do acordo e também do instrumento adicional ao acordo proposto recentemente pelo lado europeu. É um debate que já vem há alguns meses a respeito desse lançamento, dessa divulgação, perdão, do instrumento adicional ao acordo e, mais recentemente, o conteúdo dessa side letter, como é conhecida, foi divulgado por ter vazado para uma organização da sociedade civil europeia, então isso levantou alguns debates acalorados aqui no Brasil também sobre quais são as perspectivas para a conclusão dessa negociação, que já leva mais de 20 anos e que tem sido agora apontada pelo governo brasileiro como prioridade. Hoje estão conosco aqui para debater a professora Lia Valls, que é doutora pelo Instituto de Economia da UFRJ, mestre em Economia pela Universidade de Cambridge e graduada em Economia pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é hoje chefe do Departamento de Análise Econômica da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ e professora do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Relações Internacionais também da UERJ, pesquisadora associada da FGV-IBRE e é Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Bem-vinda, professora Lia. E também o Pedro Veiga, que é diretor do SINDES, membro do OCA. O SINDES é o Centro de Estudos e de Integração e Desenvolvimento, que tem debatido nos últimos anos, além de cooperação, comércio e meio ambiente, entre outros temas. Ele é sócio-diretor também da EcoStrat Consultores, entre inúmeros outros predicados. Atuou como consultor para organizações internacionais como o Banco Mundial, a CDE, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele é bacharel em Ciências Sociais e Políticas pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia de Produção pela COP da UFRJ. Nossa intenção é que o debate seja mais aberto, então meu papel aqui é simplesmente moderar, mas ao abrirmos para o debate, vocês fiquem à vontade, inclusive, para levantar a mão e fazer comentários livremente, para a gente não ficar aqui só nós três apresentando. Vou passar a palavra à professora Lia Valls, que vai ter 15 minutos, e o papel dela vai ser apresentar um pouquinho do capítulo de desenvolvimento sustentável. Em seguida, a gente passa também ao Pedro, para a discussão a respeito do instrumento adicional. Muito obrigada de novo, bem-vindas e bem-vindos todos. Professora Lia. Sem som, Lia. Isso, seu microfone não está funcionando. Bom dia para todos, não sei se boa tarde ou boa noite para alguns. Primeiramente, quero agradecer o convite que me foi feito, e eu vou tentar, que eu havia conversado, primeiro, dar uma apresentação geral sobre o que é o acordo Mercosul-União Europeia. Embora o foco aqui seja o capítulo sobre desenvolvimento, comércio e desenvolvimento sustentável, a gente também tem que entender um pouco qual é o escopo desse acordo, porque ele não vai ser somente... Há grupos que defendem e não defendem, não estão olhando só esse capítulo. Também você olha o acordo como um todo. Só para lembrar rapidamente, o acordo começou, as negociações foram finalizadas em 2019, junho, mas percorreu um longo caminho, desde 1999, com o compromisso de se fazer um acordo com 3 pilares: comércio, cooperação e política. Você teve uma primeira fase, onde houve uma negociação, que foi suspensa em 2004, nenhuma das partes estava satisfeita com os resultados,
depois foi retomado em 2010 e intensificado em 2016. Ele é muito falado, que é um acordo que vai ser o maior acordo, né? São 32 países, 780 milhões de pessoas, né? E um grande PIB. Tá? Quais são os pontos principais desse acordo? A primeira coisa que muitos falam é um acordo assimétrico em alguns pontos. Tá? A pauta de exportação é muito diferente, né? O Brasil é um exportador basicamente de agropecuária para a União Europeia, embora também tenha manufaturas, e a União Europeia é uma exportadora mais de manufatura. Além disso, algo que é sempre bom lembrar, esse acordo é assimétrico no seguinte sentido também. A tarifa de importação da União Europeia em relação a produtos industriais já é muito baixa. Então, a ideia é vamos ganhar muito na área industrial. Na União Europeia, isso não é muito provável. Né? O acordo é mais, do ponto de vista do Brasil, do Mercosul, na área agrícola, agropecuária, e aí há uma certa discussão, a gente vai falar um pouquinho, em termos, tem cota, esse acordo, os ganhos não vão ser tão grandes como se esperava. Do ponto de vista do Brasil, o acordo, né, as tarifas de importação brasileira em indústria são muito mais elevadas, né? Então, o acordo realmente, em um prazo longo, mas vai permitir uma entrada maior de produtos, né, de origem manufatureira da União Europeia, e a gente vai explicar qual a importância disso. Tá? O acordo é muito grande, não sei se alguém já leu, né? São mais de 21 capítulos que tratam dos mais variados temas, é o que a gente chama de pilares do comércio, defesa, facilitação de comércio, né? E o pilar de comércio e desenvolvimento está dentro, obviamente, do pilar de comércio. Né? Regras de origem, salvaguardas, propriedade intelectual, alguns deles eu vou chamar a atenção. Né? Subsídios, empresas estatais, é o primeiro grande acordo que o Mercosul faz. Tá? É bom lembrar isso. O Mercosul, seus acordos são, em geral, focados simplesmente na área de comércio de mercadorias. Só mais recentemente, né, lá para 2015, 2016, mesmo aqui no âmbito da América do Sul, você começou a incorporar alguns temas, serviços, temas de compras governamentais, mas os acordos do Mercosul, vamos dizer assim, estão defasados em relação ao que é a chamada nova geração, né, de acordos, onde esses temas mais amplos tendem a entrar. Né? Como é que é a oferta? Né? Se fala muito, eu já li alguns artigos que dizem que esse acordo vai provocar desindustrialização do Brasil. Né? Vamos primeiro só entender que o acordo não é uma abertura comercial imediata, no caso brasileiro, nem na parte da indústria. E depois, né, o tema da desindustrialização, que eu vi muita crítica, né, em relação ao acordo por causa disso, é um tema mais nosso, não um problema, vamos dizer, mais nosso do que simplesmente pelo fato de você estar fazendo o acordo. Tá? A oferta da União Europeia como um todo, né, só para a gente entender o que é acordo, não é um livre comércio imediato, está dividido em 4, né, cestas que ela oferece, oferta de 4 anos para alguns produtos, 7 anos e 10. Né, no todo, 92% das importações do Mercosul vão entrar direto na União Europeia, mas só em 10 anos. Tá? No Mercosul, se reconhece a simetria. Né? Então, a liberalização ofertada pelo Mercosul vai até 15 anos. Tá? E é mais restrita do que da União Europeia. Enquanto eles oferecem 92%, a gente oferece 72%. Tá? Então, de alguma forma, se reconheceu a simetria, né, dos níveis de desenvolvimento dos países nessa história. Né? O setor agrícola, que é extremamente importante, né, o grande interesse, vamos dizer assim, no caso do Mercosul, né, a União Europeia é extremamente protecionista, como todo mundo sabe. Né? Então, ela liberaliza somente 82% do volume de comércio, e o Mercosul liberaliza 96%. Né? Então, você tem essa simetria. Além disso, uma grande crítica que é feita ao acordo é que o acordo tem uma série de cotas. Né? Não é uma liberalização total. Né? Inclusive, o grande problema que a gente tem com a União Europeia não é a tarifa em si, às vezes, nem é tão alta, são as cotas. E cotas para produtos que interessam ao Mercosul, que é carne bovina, o açúcar, o etanol, o arroz, etc. Por que alguns defendem mesmo com essas restrições? Porque falam o seguinte, olha, para o Brasil é importante, né, a entrada de produtos,
o desenvolvimento, a gente pode depois discutir a questão do impacto disso na questão ambiental e comércio. Mas o Brasil, né, o que tem sustentado, né, o aumento das nossas reservas internacionais, que é fundamental para o Brasil poder ser mais resiliente em relação às crises, certamente essas são as exportações do setor agropecuário, em parte, né, foi onde a gente ganhou mais, né, em parte algumas coisas de petróleo, etc. Mas é isso. Né? Então, muitos dizem, olha, o Brasil, ao aceitar isso, o Mercosul, está aceitando cotas, está aceitando protecionismo, está indo contra a OMC. O contra-argumento é o seguinte, olha, as negociações na OMC em agricultura estão totalmente paralisadas, não está acontecendo nada. Então, é melhor se garantir alguma coisa nesse universo do que garantir zero. Né? Lógico que isso tudo é sujeito sempre a possíveis contestação, mas um pouco, de maneira muito simples, né? É esse o argumento. No setor industrial, né, a gente já viu, a União Europeia já tem as tarifas muito baixas, né? Então ela vai eliminar todas as suas tarifas em 10 anos. Né? Então, em 10 anos, o Brasil, o Mercosul, os países do Mercosul, seus produtos podem entrar com tarifa zero na União Europeia. Né? E enquanto o Mercosul liberaliza 91%. Tá em cerca de 80%, na realidade, dos produtos do Mercosul já vão entrar com tarifa zero mais rapidamente. Tá? Então, isso é para a indústria, né? Seria uma coisa importante, mas, como eu disse, o grau de assimetria é muito grande e acordo, a gente vê muitos dados, né? Vai ganhar tanto. Né? Eu trabalhei já muito com análise quantitativa de acordo, a gente sabe que isso é simplesmente um cenário muito geral. Né? A economia dinâmica tem outras coisas que afetam. Tá? Então, isso seria o primeiro ponto. Aí o acordo, eu vou voltar mais para a questão do capítulo, né? Ele tem coisas interessantes, medidas fitossanitárias, que é um problema sempre para a entrada, algum reconhecimento em termos de certificação, os diálogos políticos, né? Que também estão no acordo, né? A parte de serviços, né? Que se fala muito, né? Também só lembrar que o acordo não liberaliza o comércio de serviços. Os acordos, em geral, os países oferecem, no caso do Brasil, muitas vezes o que já está aqui. Teve algumas exceções na parte da via de cabotagem, e os países também podem se preservar, botar exceções, porque que eles não querem liberalizar, né? Que o Brasil, os países do Mercosul também fizeram, né? Principalmente em áreas consideradas mais sensíveis, né? A questão um pouco da saúde, a questão de algumas coisas de educação, etc. Então, não é um livre comércio de serviços. A área de compras governamentais, que o governo aqui tem falado, porque é talvez uma reabertura, né? Aí é para que níveis de empresas, né? Porque os acordos são extremamente detalhados. Você diz, ó, as empresas que vão entrar, poder entrar com essa licitação, não é esse acordo vai pegar só o nível federal, municipal ou estadual, né? E alguns consideram que o acordo, que o Brasil quer restringir algumas ofertas que foram feitas nessa área. Né? Então, esse é um ponto também a se levar em conta. Tá? Mas, por enquanto, nada disso. Outro ponto interessante, propriedade intelectual, as questões das indicações geográficas, que era um debate que quase não se fazia muito no Mercosul, né? Foi reconhecido 30, né? O Mercosul reconhece 355 indicações europeias e as brasileiras são 38. É interessante notar, quando você faz o acordo, isso também leva, principalmente em 2019, um pouco antes, uma grande intensificação de conversas entre os membros do Mercosul, ao que eles estavam, vamos dizer assim, mais ou menos parados. Então, serviu um pouco para esse incentivo. Tem pequena e média empresa, né? E agora o comércio e desenvolvimento sustentável. É bom lembrar, é comércio e desenvolvimento sustentável. O acordo não visa discutir o tema mais geral, desenvolvimento sustentável. Inclusive, desenvolvimento sustentável é um conceito que abrange diversas camadas. O acordo é muito específico, são temas de comércio relacionados a trabalho e meio ambiente. Né? Então, é restrito a comércio, efeitos possíveis, relações possíveis entre comércio, trabalho e comércio e meio ambiente. É disso que trata. Não é um acordo para garantir uma melhoria de padrões de meio ambiente como um todo, etc. Ele é muito específico nesse sentido. É um acordo de comércio, na realidade. Né?
São 18 artigos que tem o capítulo, tá? Ele começa, né, a parte de trabalho, no fundo, é um compromisso já, principalmente com a declaração de 2008, que já foi revista, né, na OIT, para uma justiça social, globalização justa, mas acho que não assinou todos eles, não tenho certeza, mas seria, não está inventando nada, em relação à OIT. Né? Existe o compromisso dos países em relação aos acordos já multilaterais assinados de trabalho de meio ambiente, né? E depois ele tem artigos específicos sempre de intenções, clima e comércio, comércio e biodiversidade, comércio e gerenciamento sustentável das florestas, comércio e pesca. Tá? Esse todo é o quê? É um compromisso que os países vão, né, promover o comércio, levando em conta possíveis impactos que tenham nesses todos os itens. Tá? Isso aqui é importante. Então, o artigo 10 é um artigo também que foi muito comentado, porque é a questão das medidas de proteção. Né? Sabe que a União Europeia, né, alguns discutem um pouco, e colocam, às vezes, medidas de proteção relacionadas ao meio ambiente, que não têm exatamente grandes fundamentos científicos, e isso poderia levar a um aumento do protecionismo a ser usado. Então, o que o acordo garante, né? E está preservado, que eles chamam o princípio da precaução, ou seja, quando não tiver algo conclusivo em relação à evidência científica, né, dos impactos que isso possa ter em meio ambiente, etc., o país pode se resguardar o direito de colocar medida. Só que a diferença agora é que essa medida pode, a outra parte, contestar ou pedir explicações. É fundamental lembrar que o acordo não de comércio e desenvolvimento não inclui a solução de controvérsia. Né? Muitos pedem a ideia, muito legal o acordo, etc., vamos incluir, né, meio ambiente, vamos incluir trabalho, porque isso leva, se tiver uma solução de controvérsia tradicional, vai levar a sanções comerciais, né, como era o capítulo 11 do antigo NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio Estados Unidos, Canadá e México. Se a gente estuda isso, é muito complicado para os países, tá? Porque o México já foi penalizado várias vezes, não necessariamente enfim, depois a gente discute se é a melhor forma de você querer melhorar os padrões dos países. Tá? Então, não existe... Professora, só um alerta de mais 2 minutos, tá? Tá, então, não existe isso, tá? Nesse mecanismo que é importante, não tem essa contemplação, tá? E, enfim, tem uma solução de disputa com, na realidade, especialistas, tá? Que aí o Pedro pode, se quiser, falar depois mais um pouco. Tá? Ou seja, não tem solução de controvérsia, mas tem um painel de especialistas que, em face de, enfim, alguma controvérsia. Finais considerações. Tá? Primeiro, é sempre bom lembrar que o acordo reflete estratégias de políticas comerciais. Né? É um acordo de comércio. Né? Então, essas estratégias, como é que a gente entende elas? No 99, você tinha toda ainda a ALCA, né? Uma discussão ALCA, Mercosul, União Europeia, então muitos defendiam os acordos com uma ideia de garantir o aspecto global trader, do caso brasileiro. Né? Depois você tem a coisa ficou meio paralisada, você teve a rodada de Doha, no OMC, que não caminhou, aí você voltou, como eu falei, a retomar o acordo. A grande discussão agora, tá? Aí num aspecto mais geral, desenvolvimento sustentável, Pedro vai voltar mais especificamente. Né? É a questão, para alguns, olha, o contexto internacional, um contexto de maior protecionismo, não faria sentido você fazer agora um acordo desses. Qual é o contra-argumento de alguns? Olha, o problema do Brasil é que o Brasil se atrasou muito nessa questão de fazer acordos. Né? A gente não está propondo nenhum acordo de liberalização imediata. Do ponto de vista da economia política, é interessante também para o Brasil fazer um acordo, dada a sua estratégia de reforço do sistema multipolar. Para a União Europeia também se interessa. Né? Você sair um pouco do debate só China, Estados Unidos, China, Estados Unidos, né? A União Europeia também, né? O mercado aqui é importante, mas tem também essa questão de posição. Quer dizer, será que esse acordo, né, permite, através de cooperações também, você criar novas normas, estándares no mundo em que o sistema multilateral está extremamente enfraquecido? Outra coisa que, às vezes, a gente esquece é que esse acordo é importante para o Mercosul. Por que é importante? O Mercosul está relativamente paralisado. A gente sabe que todas as negociações, vamos, posterga, vem aqui, vem ali. Né? O Mercosul é acordo, de certa forma, como é Mercosul e União Europeia,
ele obriga os países do Mercosul a conversarem entre si sobre temas que normalmente, muitas vezes, estão fora da agenda do Mercosul. Então, nesse sentido, é importante o tema de meio ambiente, o tema do trabalho, né? Às vezes você discute, mas ele não tem padrões muito claros dentro do Mercosul. Então, traz isso para dentro do Mercosul, traz o tema da propriedade intelectual. Não que não se discuta, mas precisa-se muito mais rever todas essas questões que não tem acordos fechados realmente dentro do Mercosul. Tá? Por último, já deixando a coisa do Pedro, né, para o Pedro poder falar, você teve essa side letter que suscitou, que é interessante, vamos dizer assim, chacoalhou um pouco essa história. O ministro das Relações Exteriores fez um depoimento no Congresso extremamente crítico, né, em relação a esse acordo. Né? Então, você tem uma parte do governo que claramente está sinalizando, ele quer o acordo, mas quer a revisão, porque isso também permitiria abrir outros capítulos. E outra parte do governo que considera que é mais importante fazer o acordo por algumas das razões que eu falei. Acho que foi ontem, anteontem, veio uma comissão de representantes da Comitê Internacional da União Europeia para discutir aqui com os parlamentares do Mercosul a tentativa de fechar esse acordo. Né? Então, eu paro por aqui, então eu deixaria para o Pedro, que vai falar a pergunta, se essa side letter, afinal, é algo que inviabiliza a possibilidade do acordo, que muda tanto a estrutura do acordo, a ponto que ela justificaria uma reabertura de todos os temas, abriria chance para essa reabertura dos temas do acordo. Obrigada, é isso, então. Obrigada, professora Eli. Então, fica ao Pedro o desafio de contar para a gente o que é esse instrumento adicional e quais os impactos dele nessa novela de 2 décadas da discussão a respeito do acordo entre Mercosul e União Europeia. 15 minutos, tá, Pedro? Obrigado, Cíntia. Obrigado, Olívia, também por organizar esse webinar do OCA. É um prazer estar aqui. É um prazer para o Cindy também participar dessa iniciativa, que é o OCA, que a gente considera extremamente relevante e uma certa novidade por junto instituições, think tanks, que vêm originalmente de temas diferentes e geralmente tratados de maneira muito conflitante. Então, é importante para a gente que vem da área de comércio está interagindo com outras instituições que nos trazem essa perspectiva também e enfim, tem sido muito frutífero para a gente aqui do Cinti. Eu vou falar sobre a side letter. Na verdade, a Bia já antecipou um pouco, já deu os antecedentes para eu entrar. Né? O acordo foi assinado em junho de 2019, tem praticamente 4 anos. Não andou, e muito rapidamente ficou claro que não andaria em função da política ambiental do governo Bolsonaro, das evidências de um crescimento brutal do desmatamento, de um desleixo absoluto pelo tratamento, mais do que desmatamento, o tratamento que foi dado à Amazônia durante o governo Bolsonaro. Então, ficou claro que não ia avançar. Já há algum tempo, os europeus vêm falando num documento adicional ou numa side letter. Na verdade, acho que pouco usaram o termo side letter, mas a side letter é um instrumento bastante usado em acordos comerciais. Tá? Muitas vezes você tem um acordo, por exemplo, como esse, Mercosul, União Europeia, e você tem uma side letter entre a União Europeia e o Brasil, por exemplo, tratando de um tema que só interessa ao Brasil e à União Europeia, não interessaria aos outros. Não é o nosso caso aqui. O instrumento adicional foi apresentado ao Mercosul, está sendo discutido pelo Mercosul, mas há vários, no caso do NAFTA, por exemplo, do NAFTA, da segunda versão do NAFTA, tem vários instrumentos adicionais que só dizem respeito aos Estados Unidos e México, extremamente duros, inclusive, dizem respeito a trabalho, a modificação da legislação trabalhista mexicana, e aí é uma coisa bilateral, embora o acordo seja um acordo trilateral, porque o Canadá também participa do acordo. Mas aquela side letter só engaja os 2 países. Não é o nosso caso aqui, em princípio, a Comissão Europeia apresentou para o Mercosul está tratando em conjunto. Né? Vai tentar formular uma resposta em conjunto.
Essa side letter tem dado muita discussão, né? Vazou, a side letter vazou, a Comissão Europeia apresentou ao Mercosul numa reunião em Buenos Aires, parece, a side letter vazou, uma ONG europeia vazou a side letter, a gente está trabalhando e essa é a única informação que a gente tem do conteúdo da side letter, essa side letter vazada por uma organização não governamental europeia. Não há nenhuma razão para desconfiar que não seja essa a verdadeira, porque não houve nenhum tipo de desmentida. Bom, e a side letter, como a Bia chegou a falar também, a side letter está dando muita discussão, né? O ministro das Relações Exteriores do Brasil foi, a semana passada, me parece, à Comissão de Relações Exteriores da Câmara e disse que a side letter, eu vou usar as palavras que foram transcritas pelo jornal Valor, que a side letter era extremamente dura e difícil de cumprir, né? Ele disse um pouco mais, disse que cria uma série de barreiras e possibilidades, inclusive de retaliação, com sanções com base em uma legislação ambiental europeia extremamente rígida e complexa de verificações. Do lado do Brasil, esse tipo de reação, também a afirmação de que a side letter torna vinculantes compromissos que são voluntários na esfera climática, como os compromissos do Brasil no Acordo de Paris. Então, portanto, assim, um conteúdo de side letter que, de alguma maneira, justificaria reabrir o acordo como um todo. Tá? Do lado europeu, do lado da Comissão Europeia, esse é o documento que eles apresentaram, portanto, eles devem achar que isso corresponde aos interesses dele. Do lado das organizações ambientalistas europeias, a reação foi oposta à brasileira, como se poderia esperar, né? Os europeus, essas ONGs denominaram o documento de greenwashing, disseram que é uma operação de greenwashing que, eu vou citar uma delas aqui, justamente aqui vazou, o instrumento oferece apenas ajustes cosméticos, aspiracionais e não implementáveis, unenforceable, né? Então, reações absolutamente opostas. Mas o que diz o documento, efetivamente? O que é o documento, né? Primeiro, eu vou chamar a atenção para alguns pontos do documento que, para mim, definem o seu escopo, o seu alcance, a sua ambição. Primeiro, ele é um documento que é um anexo, uma espécie de anexo ao capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Tá? Ele não faz referência a outros capítulos, a disposições do acordo comercial que se encontram em outros capítulos. Tá? A única referência que existe a outro componente do acordo é o componente político e de cooperação do acordo. Tá? É uma referência sobre declaração da ONU sobre direitos de povos indígenas, mas também sem nenhum compromisso adicional, aí sem nenhum compromisso novo criado em relação a isso. Mas o importante é dizer, isso é um anexo ao capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável do acordo, sobre o qual ali existem umas coisas muito importantes. A primeira delas talvez seja de que o mecanismo de solução de controvérsias que se aplica ao acordo como um todo, né, que prevê a possibilidade de, após consulta, negociação, se implementar, uma das partes implementar uma sanção contra a outra, né, suspender algum tipo de concessão, esse mecanismo não se aplica às disposições, aos compromissos do capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. E a side letter não altera nada disso. A side letter não faz nenhuma alteração no capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável no que se refere à não aplicação do mecanismo de solução de controvérsia às disciplinas desse capítulo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não conseguimos ver na side letter, aqui no SINS, nenhuma perspectiva, nenhum risco de aplicação de sanção ou de suspensão das concessões feitas pela Comissão Europeia aos países do Mercosul e, em particular, ao Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto
eu acho que é importante dizer, né? O segundo ponto que é importante dizer, porque tem sido também levantado pela diplomacia brasileira, é que a side letter se refere, né, ao Acordo de Paris como um compromisso vinculante do acordo, né? A side letter não diz nada em relação a isso, na verdade. O acordo, sim, diz. O capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, sim, diz. E o acordo diz que os países se comprometem, me parece que no artigo 5 do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, o acordo diz que, sim, os países se comprometem a implementar os seus compromissos, a sua NDC firmada no Acordo de Paris. Então, há no capítulo de comércio sustentável um nível de exigência que não havia no Acordo de Paris. A NDC do Brasil é voluntária no Acordo de Paris, mas, ao se tornar um compromisso vinculante no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, ele se torna uma obrigação do Brasil. Ainda assim, por ser um compromisso assumido no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, não pode ser o descumprimento da NDC pelo Brasil, não pode ser, da parte da União Europeia, objeto de sanção ou retaliação, porque não há sanções e retaliações no que se refere aos compromissos assumidos no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. Tá? Espero que tenha sido claro isso. Quer dizer, o Brasil deu um passo a mais nos seus compromissos assumidos no Acordo de Paris, mas fez isso no acordo, no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, não na side letter. E, embora tenha dado esse passo adicional no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, esse passo adicional não submete ou não gera o risco de que um descumprimento da NDC pelo Brasil venha a ser acionado. Venha a ser acionado, sim. A União Europeia pode questionar o Brasil através do procedimento de solução de controvérsia específico do capítulo do desenvolvimento sustentável, mas não pode levar à sanção. Sim, porque talvez tenha esquecido de comentar que o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável do acordo tem, sim, um mecanismo de solução de controvérsia, só que é um mecanismo de consulta, estabelecimento de um painel de especialistas e recomendações desse painel de especialistas. Mas, se o país não quiser cumprir as recomendações do painel de especialistas, fica tudo por isso mesmo. Não há nada mais a fazer. Então, não tem a possibilidade de sanção, não tem a possibilidade de aplicação de retaliação, suspensão de concessões. Então, eu acho que isso é importante deixar claro. Um side letter não nos parece abrir nenhuma perspectiva de sanção e retaliação. Sim, o Brasil tornou os seus compromissos de Paris, de NDC de Paris, tornou esses compromissos vinculantes em sua relação com a União Europeia. Não é que os Estados Unidos pode questionar o Brasil por não estar cumprindo o seu NDC, a Europa pode, mas ainda pode no âmbito do acordo bilateral, birregional, mas não dá à Europa o direito de retaliar ou o direito de impor sanções por conta desse descumprimento. Por quê? Porque esse compromisso está assumido no capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, que não se sujeita às regras de solução de controvérsias do acordo comum. Tá? Isso quer dizer que não tem nada para discutir na side letter, não tem nada que possa ser contestado? De maneira nenhuma. Tem coisas que podem e devem ser discutidas, sem dúvida nenhuma, que são, de fato, questionáveis. Por exemplo, a side letter se refere à Declaração de Glasgow, de líderes sobre floresta e uso da terra. Uma coisa que foi posterior à assinatura do acordo. Você pode discutir se é o caso de incluir no acordo, né, no acordo firmado em 2019, um compromisso que foi firmado em 2022. Né? Não vejo que isso tenha também grande repercussão, mas é passível de discussão. A side letter também
estabelece que Mercosul e União Europeia vão criar um acordo provisório, um interim agreement, para redução de desmatamento de ao menos 50% dos níveis atuais até 2025. É uma meta muito ambiciosa e é uma meta irrealista, na verdade. Né? De 2023 a 2025, se o Mercosul reduzir 50% os níveis de desmatamento de quando? De 2023? Ou de outro momento. Não fica claro na side letter, e é um ponto que parece irrealista. Assim. É uma ambição difícil de se concretizar e pode ser também, evidentemente, questionável. Pedro, 2 minutos, tá? Okay. A side letter também toma a data em que foi assinado o acordo em princípio, 28 de junho de 2019, como referência para o nível de ambição da NDC dos países signatários. No caso do Brasil, isso significa tomar como referência a NDC mais ambiciosa do Brasil, que tinha sido apresentado no âmbito do Acordo de Paris anteriormente. Depois, a ambição foi reduzida durante o governo Bolsonaro. Mas também pode ser questionado, mas, enfim, não me parece nada extemporâneo que a União Europeia queira tomar aquela que é a NDC que foi apresentada em linha com visões que o atual governo tem. Outra coisa que eu acho importante dizer, e que porque também o ministro se referiu a isso, o ministro das Relações Exteriores se referiu a isso no Congresso, na Câmara, é que também a possibilidade de revisão está prevista no side letter, e que isso significaria a possibilidade dos europeus aumentarem a ambição dos compromissos de comércio e governo sustentável. Eu quero dizer que na side letter nós encontramos, sim, um artigo sobre revisão, mas é absolutamente genérico, de monitoramento, de criação de instâncias de participação da sociedade civil, mas não tem nada que se refira a nenhum compromisso específico de ambição, de revisão, e de revisão implicando mudança nos compromissos, aprofundamento dos compromissos, nada disso. Então, como eu disse, o Mercosul pode e deve apresentar sua visão, suas críticas, faz todo sentido, tem coisas que são passíveis de discussão, mas provavelmente não são essas que têm sido levantadas. E aí talvez vou concluir com isso, porque essa reação tão forte do lado do Brasil, do lado das Relações Exteriores em relação ao documento. Primeiro, muito francamente, eu acho que a gente tem aí um desconforto do atual governo com um acordo que é uma herança de um governo anterior e que se situa no polo oposto politicamente do governo atual. Então, acho que receber essa herança e passar a recibo sem questioná-lo seria muito difícil para o governo atual. Pois, um argumento negocial. O Mercosul recebeu, do lado europeu, uma demanda de compromissos adicionais, de compromissos mais detalhados. É difícil para o negociador não apresentar do seu lado uma contrapartida de demanda para sentar na mesa numa base menos assimétrica, digamos assim. E depois, acho que temos aí um problema anterior, que pode complicar tudo, que é o desconforto, né, que o Brasil tem historicamente com alguns temas que fazem parte desse acordo, né, como que são temas relacionados a três áreas, que são serviços, direito de propriedade intelectual e compras governamentais. Né, que o Brasil, independente do governo que fosse, nos governos do Fernando Henrique, nos governos Lula, o Brasil sempre demonstrou extremo desconforto em negociar essas áreas em que o governo teme perder policy space, né, para usar as suas políticas industriais e coisas assim. Então, de novo, reaparece isso, e são as áreas que vêm sendo citadas por representantes do governo para dizer que precisamos reabrir esse acordo. Se reabrir o acordo, eu acho que a gente vai entrar... A novela que a Cíntia se referiu pode durar mais 20 anos. É isso aí. Agradeço a vocês. Desculpe se passei o tempo que estava previsto para a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, professora Lia. A gente vai aqui até às 11h30 e a ideia do debate é realmente que quem quiser pode levantar a mão para fazer perguntas e intervenções breves para dar espaço para todo mundo falar, mas só lembrando que vai ficar gravado e que vai ser disponibilizado online, então só para a gente levar isso em consideração.
de que as colocações não vão ser atribuídas a quem disser, porque isso vai ficar disponibilizado. A minha primeira pergunta, e aí acho que eu poderia passar primeiro para a professora Lia e depois ao Pedro, enquanto as pessoas se inscrevem, desculpa. Há espaço para que o bloco, né, ou que, se essa side letter ou instrumento adicional é proposta somente ao Brasil, primeiro, há discussões sobre outros instrumentos adicionais relativos aos outros países ou ao bloco como um todo. Eu acho que para quem não acompanha na lupa o processo, pode ser um pouco confuso porque essa side letter, né, o Pedro já explicou um pouco da origem disso em relação a compromissos ambientais, mas por que uma side letter voltada a um país específico e se há outros sendo negociados, foi apresentado ao Mercosul, mas se há outros países questionando também o conteúdo desse instrumento adicional em relação a esse capítulo, e se há possibilidade de ter outros instrumentos adicionais relacionados a outros capítulos do acordo, ou se ficaria realmente restrito, ou se, eventualmente, os países do Mercosul também estão pensando em propor instrumentos adicionais que resolvam algumas questões sem necessidade de reabertura da negociação, por exemplo. Então, acho que só para explicar um pouquinho, né, como é que isso vai ser encaminhado em relação a outros capítulos, ou se realmente é isso que falta para o debate avançar em relação ao acordo. Então, vou primeiro para a professora Lia, em seguida Pedro, e quem quiser, por favor, se quiser levantar a mão para fazer intervenções, fique à vontade, eu vou chamando aqui na ordem de inscrição. Tá. Eu acho que assim, o Pedro até é melhor para responder isso do que eu. O que eu entendo é que, pelo que foi falado, inclusive, é que não se refere exclusivamente ao Brasil, né? Quer dizer, é voltado para o Brasil, mas foi dado para o Mercosul. Então, é um tema que todos os países do Mercosul têm interesse em responder. Obviamente, o Brasil tem mais, porque, né, a questão, não que nos outros não seja importante, mas é um tema que está mais próximo, né? A gente considera, né, que, logicamente, o Brasil, junto com seus colegas do Mercosul, isso que a gente espera, respondam, né, a essa side letter. Eu acho que é o que você perguntou, se isso dá espaço ou não, isso é que é a discussão, né? Alguns acham que pode-se, né, falar, principalmente na área de compras de governo, né? Ouvi mais na área de compras de governo, né? Na área um pouco também de, talvez, de propriedade intelectual, mas eu vi mais pronto, na área de serviços, né? E aí, esses instrumentos adicionais nessa área, eu acho que isso significaria, efetivamente, você reabrir o acordo, né? Eu acho complicado você... a não sei que seja uma coisa muito específica, mas, olha, então, aquilo que a gente fechou em relação à compra do governo não é mais essa. Eu acho que cabe ao Itamaraty, junto com os seus colegas, né, das outras chancelarias, né, verem que tipo de resposta pode ser dado, né? Né, alguns compromissos, como o Pedro falou, que disse que não tinha, né, no original, né, reafirmando que, se a gente lê, né, essa side letter, ela não é tão vinculante assim. Acho que o Pedro falou muito bem. Quer dizer, é aquela linguagem mesmo de diplomata, não sei o quê, estou dando uma satisfação às minhas pressões internas, domésticas, que tem na Europa, a gente sabe, né? Então, vamos responder um pouco mais a essas pressões, etc., né? Não me parece tão claro que seja assim. Tanto que, para quem, né, é mais defesa mais, né, que os acordos comerciais tenham cláusulas mais duras em relação ao meio ambiente, certamente essa side letter não deve ser satisfeito a ninguém, né? Então, essa seria a minha opinião. Agora, se quiserem fazer side letter em relação a várias outras coisas, aí você abre um caminho que não vai acabar nunca, porque aí é mais fácil sentar na mesa e vamos fazer esse acordo, né? Isso eu acho que tem essa coisa que o Pedro falou, também importante, a preocupação. A gente saiu de um governo, né, com nenhum compromisso com o tema ambiental, né, embora o governo Lula, né, sempre mostrou no passado esse compromisso, mas é uma satisfação, né, inclusive, né, estou falando para os constituintes europeus da importância desse tema ambiental, né? Então, eu acho que também tem isso, há muita pressão por trás disso, né? A gente sabe também, dentro da Europa, uma pressão em alguns grupos para que o acordo não saia. Já está valendo um estudo que fez o departamento americano, né, dizendo quanto que eles vão perder, né, na agropecuária por causa do acordo com o Mercosul. Isso para os franceses, está vendo? Olha, vai entrar mesmo muito produto do Mercosul, então acho que
A gente tem que entender essas coisas, que o jargão diplomático, dentro desse contexto também mais amplo das expressões da economia política que acontece. E ler, realmente, acho que a leitura do texto perfeito, o que efetivamente aumentou o grau ou não de compromisso do Brasil. Essas seriam as minhas considerações. Posso falar? Por favor, Pedro. Obrigado. Eu concordo com a Lília. Eu acho que toda a discussão sobre side letter, né, sobre essa side letter, que eu tentei fazer aqui, exatamente dizer isso, quer dizer, isso é uma primeira observação, reafirmando que ali, para não haver confusão, a side letter foi apresentada ao Mercosul, tá? Então, o Mercosul foi apresentado ao Brasil, embora pudesse ter sido apresentado ao Brasil, não seria nada estranho no âmbito desse acordo aí. Mas, enfim, não foi assim. A questão toda a discussão em torno da side letter é essa. Quem prepara a side letter, quem vai trabalhar, é você calibrar o que você quer botar aí dentro, né? E calibrar a linguagem também, como a Lia falou, né? Tem o texto, a side letter tem em muitas partes você tem assim mais uma linguagem de os países comprometem, as partes comprometem a fazer os melhores esforços, né? Best endeavors, assim, que não é um compromisso vinculante, tá? Mas, enfim, ainda que o compromisso seja vinculante, eu acho que tem algumas coisas que definem o perfil da side letter, né? E foi isso que eu queria chamar a atenção. Uma, ele só se refere ao capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. Ele não sai querendo mudar outras coisas. Outro, ele não muda no capítulo de desenvolvimento sustentável as questões que seriam mais sensíveis. E a principal delas é, por exemplo, se essa side letter, de alguma forma, passasse a submeter o capítulo, né, as disciplinas do capítulo, ao mecanismo de solução de controvérsia e, portanto, potencialmente, as sanções e a suspensão de concessões negociadas no acordo. Então, ele não faz isso. Ele não exige nenhuma mudança na legislação brasileira. Ele tem esse perfil soft, entendeu? Vejam a side letter do NAFTA, só para comparar, não estou dizendo aquele exemplo para nada, sobre trabalho, a side letter dos Estados Unidos, México, sobre trabalho, que o México promete mudar a legislação trabalhista dele lá, em vários pontos, né, com todas as letras. Tem uma fórmula para salvar a face do México, mas é disso que se trata, né? Não tem nada disso aqui, nada disso, nem de perto nem de longe, né? Eu entendo perfeitamente que os ambientalistas europeus chamem isso de greenwashing, né? Embora não concorde exatamente com essa expressão, acho que é o side letter que foi feita levando em consideração um pouco a economia política de lá e a economia política de cá também. Eles conhecem o Brasil, conhecem o Itamaraty, sabe que não adianta empurrar muito com muitos compromissos adicionais que não seria aceito, né? Compromissos com nível de exigência, aumentar o nível de exigência que está no acordo. Não vejo isso, que está no capítulo de comércio central. Não vejo isso. O Brasil, o Mercosul, podem apresentar propostas de side letter? Sem dúvida nenhuma, podem apresentar, né? Enfim, provavelmente esses temas compras governamentais, propriedade intelectual, são temas em que o Brasil, em particular, e talvez a Argentina, com esse governo atual, se sintam desconfortáveis. Pode apresentar. Vai apresentar, nem que seja por uma questão negocial. Você tem a sua side letter, também tem a minha. Entendeu? Então, agora, se de fato a side letter lá do Mercosul implicar em aumentar, afrouxar o grau de exigência significativamente, ou mexer no equilíbrio das concessões, aí, de fato, a gente entra num terreno desconhecido e que pode levar, volto a falar isso, a mais 20 anos de negociação, ou suspensão da negociação, que seria mais plausível, talvez.
Obrigada, Pedro. Vou passar a palavra ao Maurício e depois, em seguida, ao Vitor do Prado. Pediria só que as intervenções fossem breves para a gente ter tempo para outras também. Muito obrigado. Eu sou Maurício Cellini, da Delegação da União Europeia aqui em Brasília, sou chefe da seção comercial. Queria só dizer umas coisas de tipo muito geral em relação, sobretudo, à side letter, sobretudo agradecer também aos organizadores deste evento hoje, porque acho que é muito importante que haja este tipo de conversa, este tipo de diálogo entre a sociedade civil, e sobretudo brasileira, sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Nestes dias, por exemplo, alguém mencionou a presença do Comitê do Comércio Internacional do Parlamento Europeu aqui em Brasília, é verdade, tivemos também a oportunidade de contactar no quadro da presença deste Comitê do Parlamento Europeu com muitos representantes da sociedade civil, até dos sindicatos, além, claramente, que do governo e também dos empresários. Mas a coisa interessante é que muitas vezes, quando falamos com o representante da sociedade civil, ouvimos sempre uma certa queixa de falta de informação, de falta de dados, de detalhes sobre o que foi negociado. E acho que esta organização deste evento hoje ajuda muito para fornecer, para ajudar a uma melhor compreensão do que foi negociado, tanto no quadro do acordo como no quadro digamos, da side letter. Acho que é muito importante ter este tipo de diálogo, este tipo de confrontação, porque o acordo comercial está disponível, o texto está disponível no sítio da Comissão Europeia, está disponível no sítio online do governo brasileiro, portanto, todos os elementos estão lá, mas a verdade é que a compreensão de um acordo comercial complicado necessita de uma ajuda, necessita de uma interpretação para melhor perceber, compreender o que contém, o que quer dizer. Portanto, acho muito bem que haja este tipo de iniciativa, este tipo de discussão para fornecer à sociedade civil, para fornecer a todas as pessoas que estejam interessadas uma compreensão melhor do que o acordo comercial quer dizer e o que isso implica para o sistema econômico, comercial, brasileiro no quadro deste acordo. Portanto, obrigado para esta iniciativa, que acho que é muito importante. Obrigado para os dois professores, o professor Veiga também, para ter fornecido uma leitura muito factual do que está no site letter. Na site letter, que por acaso, quero dizer que nós em Bruxelas chamamos additional instrument, não usamos esta terminologia do site letter, mas é igual, pronto, só para dizer que estamos a falar da mesma coisa, nós falamos de additional instrument. É um instrumento essencialmente interpretativo. Agora, este documento foi baseado para nós, em princípio, eu não vou comentar sobre este documento, porque para nós é um documento, digamos, confidencial, foi baseado, claramente, as outras pessoas podem comentar, podem dizer o que pensar, mas para mim a coisa importante é dizer que esta não é um diktat para as autoridades do Mercosul, para as autoridades brasileiras. Não é um diktat, é uma proposta. É uma proposta útil para interpretar certos aspectos do acordo que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável. O nosso documento trata essencialmente de questões ambientais e de câmbio climático. Agora, se o lado do Brasil, se o lado do Mercosul quer tratar de outros assuntos que sejam questões laborais, questões de desenvolvimento, questões de cooperação, estamos aqui para discutir, para ter uma conversa aberta com os nossos parceiros do Mercosul. Portanto, volto a dizer, não é um diktat, é uma proposta que claramente precisa de uma certa negociação, de uma certa discussão, para ver o que se pode juntar, ponendo junto as ambições do lado europeu e as ambições, os desejos do lado do Brasil e do Mercosul. Agradeço muito o professor Moi Veiga para a sua leitura factual deste documento, que, como eu digo, foi baseado, portanto, nós, como delegação europeia, neste momento não queremos entrar muito nos detalhes, porque para nós continua a ser um documento confidencial, mas, pronto, é um documento que está disponível, portanto, podemos dizer que também, deste ponto de vista, mesmo que se não era a nossa intenção,
há uma grande transparência neste momento sobre tudo que foi negociado e no que está a ser discutido neste momento entre os negociadores europeus e do Mercosul. E acho que não há muito mais para dizer do meu ponto de vista neste momento, mas queria sublinhar mais uma vez a importância deste tipo de conversa, a importância desse tipo de ajuda pela compreensão factual do que o acordo comercial quer dizer, do que ele implica e do que, eventualmente, este additional instrument pode dizer também no quadro da negociação comercial. Queria só juntar mais um elemento. O acordo, o side letter, o additional instrument é fundamental para justamente evitar a reabertura do acordo. Pronto, se nós quiséssemos reabrir tudo, que não era preciso fazer um documento como um side letter additional instrument, podia-se voltar a abrir tudo o acordo, tudo que foi negociado, mas é uma operação que nós não queremos fazer, achamos que vai ser melhor, mais fácil, mais simples, focar solamente em certos aspectos que ficaram para ser melhor especificado na negociação e trabalhar, portanto, sobre uma parte limitada do acordo, de maneira a chegar a um resultado que seja aceitável para os dois lados. Eu sei que há outros colegas da delegação que estão a seguir esta conversa neste momento. Não sei se o meu colega Damián quer dizer qualquer coisa mais específica em relação a questões agrícolas e a liberalização agrícola, mas do meu lado é tudo. E agradeço muito por esta oportunidade para falar com você, convosco, e para ter esta disponibilidade a falar em termos concretos, profissionais e certo sobre o acordo comercial. É um debate importante e agradeço muito mais uma vez por ter tido esta oportunidade de ter esta leitura factual do acordo comercial e do documento de acompanhamento que vai ser o additional instrument. Obrigado por esta iniciativa, por dar-me esta oportunidade de sublinhar estas questões. Obrigado. Obrigada, Maurício, pelos comentários. Eu vou passar, antes de Pedro e professora Lia comentarem a respeito das informações que você trouxe, eu vou passar ao Vitor do Prado, e assim a gente tem um segmento do nosso debate. E aos que ainda quiserem se inscrever, por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado a Lia, obrigado ao Pedro. Muito interessantes as considerações. Não vou repetir o que o Pedro e, de uma certa forma, o Maurício Cellini já disseram, mas, digamos, na minha experiência de comércio internacional, de acordos internacionais, da leitura, digamos, jurídica dos acordos internacionais, essa side letter, com todo respeito, é muito frouxa. Extremamente frouxa, ouso dizer, é alguma coisa mesmo assim para inglês ver. Não há quase nada juridicamente forte nessa side letter. Mas, enfim, eu estou sendo talvez um pouco mais cru do que o Pedro foi na minha expressão, mas a minha leitura é essa. O que eu acho muito mais importante nesse momento, e que não foi falado aqui, é a articulação desse tema da side letter com dois instrumentos muito importantes que a União Europeia acaba de aprovar, que são a Carbon Border Adjustment Measures, CBAM, e a medida de desmatamento. Ou seja, como que o Mercosul iria negociar essa side letter com vista a esses dois instrumentos, esses sim, muito mais complexos para o Brasil e para os países da Mercosul. O inteligente, evidentemente, seria usar esses dois instrumentos novos da União Europeia para uma renegociação dessa side letter, se é que o Brasil tem interesse, ou seja, aqui há uma avaliação estratégica da futura negociação com base nesses outros dois instrumentos que têm a ver com comércio e meio ambiente. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, e que bom que você trouxe esse tema, porque a Thaís, do Greenpeace, colocou no chat também a observação de que o governo brasileiro também discute a side letter em relação a críticas à lei anti-desmatamento da Europa. Bom, Thaís já levantou a mão, mas eu também tenho uma pergunta específica sobre isso. Se a side letter e o acordo dizem respeito, né, à NDC antiga do Brasil, e ela já foi atualizada, e se o Acordo de Paris demanda revisão da NDC, inclusive, há um processo contra o governo em relação à última NDC apresentada por representar um
um retrocesso em relação à primeira NDC, né? Como essas coisas dialogam, e a gente tem visto cada vez mais instrumentos dentro e fora da Convenção Marco, da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que está se relacionando a questões econômicas. Isso vai gerar novas controvérsias, ou a cada atualização de NDC ou novas legislações, a side letter deveria fazer referência a isso, a essas atualizações? Como isso impacta o acordo? Então, imagino que a gente vai precisar de mais 3 webinars para discutir isso, mas vou passar a palavra também à Thaís, acho que tem a ver com isso, e aí a gente volta ao Pedro e à Lia. Obrigada, gente. Bom dia, prazer para todos e todas. Eu queria só fazer um comentário com relação a justamente a lei anti-desmatamento da Europa. Bom, do ponto de vista do Greenpeace, a gente entende que essa lei ela é muito importante, porque é importante que os países consumidores, né, se responsabilizem também pelo desmatamento que eles produzem, né, que eles acabam estimulando aqui no Brasil. Então, a gente entende que essa iniciativa é importante. Só que ela não resolve os problemas do Acordo da União Europeia-Mercosul. Por quê? Primeiro que a lista de commodities que a lei anti-desmatamento cobre não contempla todas as commodities que seriam negociadas pelo Acordo da União Europeia-Mercosul. Segundo que a lei também não se refere a todos os biomas, né? Então, Pantanal, Cerrado, Gran Chaco argentino ficam de fora da lei anti-desmatamento da Europa. E a gente sabe que aqui no Brasil, também na Argentina, a soja, a produção de soja e carne pressionam significativamente o desmatamento nesses biomas. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes, e o que eu quis dizer que a gente tem visto, né, o governo brasileiro criticando a side letter, usando o argumento de que a lei anti-desmatamento é uma medida protecionista da Europa. Então, acho que o governo brasileiro, nesse sentido, me parece, não sei se é isso, né, gostaria de ouvir todos aí, também tem feito um jogo duplo, assim, né, talvez nessa negociação aí de que, usando a side letter para criticar a lei anti-desmatamento, é o que me parece, porque até onde eu entendi, não há nenhuma menção, assim, vinculação na side letter sobre a lei anti-desmatamento da Europa, né? Então, acho que era isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigada. E por fim, Felipe, e espero que Pedro e Lia estejam aí tomando notas também, porque afinal foram muitos comentários, mas já passo para vocês, só para a gente não perder o fio. Eu só queria fazer uma pergunta rápida para os expositores, se eles podem me responder isso, mas se eles acham que é um momento histórico, né, geopolítico, de assinarmos acordos de liberalização econômica, né? Eles defenderam isso, mas a gente tem que pensar isso, o Brasil é inserido num mundo global, onde está se discutindo novos termos comerciais, né? E só para lembrar que esse acordo ele começou a ser, né, construído há 20 anos atrás. Um acordo de 20 anos atrás que vai remontar à década de 90, que é o primeiro processo de tratados de livre comércio, né? Os tratados antigos, né? Enfim, eu só queria lançar essa pergunta para eles, enfim, para a gente discutir aqui se é o momento do Brasil discutir tratados de livre comércio, ou se é a hora do Brasil se fortalecer economicamente para aí sim se lançar para o exterior, né? Enfim, é só essa provocação, talvez uma pergunta, enfim. Obrigada, Felipe. Vou passar primeiro à professora Lia. Inclusive, fique à vontade para fazer outros comentários que emergiram. Depois ao Pedro, acredito que 6 minutos para cada, para a gente ter um tempinho também para encaminhar. Obrigada. Ou seja, deixa o Pedro falar primeiro, que o Pedro é mais expert nessas questões ambientais do que eu. Né? Então, acho que deixa ele falar, que aí eu faço meus comentários um pouco em cima. Eu acho que ele tem olhado com mais detalhe essas questões. Combinado. Pedro, então. Obrigado, Lia. Obrigado, Cíntia. Essa observação do Vitor é muito interessante, viu, Vitor? E eu fico muito à vontade para dizer, porque quando, há alguns meses atrás, quando esse negócio da side letter começou a circular, não a side letter mesmo, a conversa de que eles iam apresentar. No OCA, nós, juntos com o Instituto Clima e Sociedade e com o IPAM, fizemos uma side letter.
provocativa, para discussão, muito mais duro do que a europeia, devo dizer, a nossa. Sim. Muito mais exigente, do que, sem pedir para mudar a legislação, nada, mas com metas mais específicas, metas da MDC brasileira, bem detalhado e tal. Bom, mas o que eu queria te comentar realmente é que nessa side letter a gente inclui um artigo que vincula exatamente os esforços brasileiros para cumprir aquelas coisas da side letter a uma redução do risco, já da avaliação do risco avaliado pela lei de desmatamento, que a lei de desmatamento classifica os países segundo grau de risco de desmatamento. Tem um benchmark, né, que eles estabelecem. E a gente pretende vincular, propõe que os avanços naquelas metas pelo Brasil habilitem o Brasil a ter uma avaliação de risco menos dura do que não seja considerado um país de alto risco de desmatamento. Entendeu? Que é uma maneira de vincular as duas coisas. E eu acho que tem toda a razão que uma reação brasileira poderia justamente trabalhar nessa direção. Mas, isso dito, eu passo para o que disse a Thaís, o ministro das Relações Exteriores no Congresso, na Câmara, falou que, como eu disse, eu li aqui a parte que ele falou, que criava possibilidade de sanções com base numa legislação ambiental europeia extremamente rígida. Não tem nada a ver. Para falar bem francamente, bem cruamente, não tem nada a ver. Não tem nada coisa a ver com a outra. A possibilidade os instrumentos da lei de desmatamento estão lá, não foram trazidos pelos europeus para a side letter. Então, a possibilidade de que importações originárias do Brasil, por motivo de desmatamento, sejam travadas, digamos assim, existe na lei lá. Não tem nada a ver com a side letter e vai continuar existindo. Tá? Talvez a resposta boa seja essa que o Vitor está propondo. Na resposta, a gente vincular os nossos esforços, digamos, a uma redução da avaliação negativa, digamos assim, de risco que o Brasil teria. Mas não tem nada a ver. A side letter não faz nada disso, a side letter europeia. Então, para ser bem claro. Assim. A outra questão do Felipe. Eu acho exatamente o contrário, Felipe, viu? Eu acho que a gente nunca está pronto para nada na área de comércio, a gente nunca está pronto para acordo comercial, a gente tem que sempre estar se fortalecendo, a gente precisa proteger a nossa indústria, que está sumindo, né? A gente está defendendo a indústria, ainda está fazendo alguma coisa errada com a defesa da indústria. A nossa indústria está sumindo. A participação da indústria no PIB caiu 10% nos últimos 20 anos, o Brasil mantendo uma política comercial absolutamente imutável e fechada em relação a qualquer comparação que você faça no mundo. Então, não acho que, pela ótica da política comercial, acho que é mais do que hora. Como a Lia falou, não é um Big Bang liberalizante, grande parte do que o Brasil vai abrir, você tem um prazo de 8 ou mais anos para abrir, é uma abertura com a União Europeia, e acho que não é por acaso que os órgãos de representação do setor industrial, dos empresários, estão defendendo o acordo. Eles são os primeiros a chiar se eles virem que o acordo pode... E foram, durante anos, foram a principal resistência do lado do Brasil ao acordo, foram esses caras. Tá todo mundo defendendo o acordo, alguma razão deve ter. Mas eu quero sublinhar a questão que você falou, do momento geopolítico. Eu acho que o momento geopolítico se torna mais importante ainda o acordo com a União Europeia. Exatamente por ser a União Europeia, por ser um bloco que tem uma preocupação em manter algum tipo de autonomia nessa polarização China e Estados Unidos. Eu acho que exatamente por isso o acordo é um acordo que é comercial, mas também tem uma dimensão política de cooperação, né? É um acordo de associação birregional, não é um acordo comercial só, não. A gente tem falado do acordo comercial, porque é disso que se trata aqui, mas é um acordo de associação entre dois blocos, né? E me parece que o momento geopolítico reforça a importância de ter um acordo com um bloco que não está, que tem uma preocupação. E eu acho que essa é a grande motivação hoje da União Europeia para esse acordo, é estabelecer laços fortes
com outras regiões ou outros países que não têm vinculação automática com nenhum dos dois protagonistas, né, da polarização geopolítica. Então, eu acho que é um momento, mais do que foi no passado, hoje sim é o momento. Oi. Obrigada, Pedro. Só um comentário antes, professora Lia. A Olivia disponibilizou no chat a side letter proposta pelo SINDES, IPAN, Instituto Clima e Sociedade, na discussão no ano passado, e tem alguns elementos também dessa parte de cooperação em relação ao acordo de associação entre os dois blocos. Está ali em algum lugar no chat que a Olivia já colocou. Oi. Não, eu ia comentar o Felipe, que eu falei, né, nas minhas conclusões, nas minhas reflexões finais, era exatamente sobre esse tema, né, se era o momento ou não oportuno, né, de se fazer esse acordo. Né, eu entendo a preocupação de muitos, né, dessa ideia, olha, o mundo está protecionista, né, os Estados Unidos está com embate com a China, usa fartamente subsídios, né, para promover suas indústrias que eles consideram estratégicas, então a gente estaria indo numa direção contrária. Né? Primeiro ponto, né, que é importante, a gente não pode se comparar muito a esses países, os países têm folga, né? A gente não vai conseguir fazer programas, né, do gênero que os Estados Unidos fazem, depois eles já têm um passado diferente, né? O passado é diferente deles, não é o mesmo contexto. O contexto para o Brasil, nesse momento, isso que o Pedro reforçou, né, a gente está num mundo com grandes transformações geopolíticas que ninguém nem tem muita certeza do que vai acontecer. Né? Para o caso do Brasil, uma potência média, é fundamental a questão do reforço do sistema multilateral, mesmo modificado, né, e que exige também o reforço da multipolaridade atualmente. Né? Esse acordo Mercosul-União Europeia, ele traz esse aspecto, tá? Tanto para a União Europeia, politicamente ele é importante, como para o Brasil. Né? A gente sabe, por exemplo, a gente está no BRICS. No BRICS é uma coisa complicada agora, né? Está lá a China, está lá a Rússia, né? Principalmente, né? Por mais que seja importante também no BRICS, suscita mais posições estratégicas mais complicadas. Então, do ponto de vista político, de economia política, o acordo é importante. Né? O acordo, a gente não pode colocar no peso do acordo as estratégias da política comercial e industrial no Brasil. O acordo não... A gente tem que ficar claro, quer dizer, proteger a economia não garante que a gente vai crescer, visto a reserva de mercado de informática que perdurou nos anos 80. Né? A gente precisa de ter imaginação e propor novas estratégias de política, onde o tema, por exemplo, da educação é fundamental. A gente está entrando numa outra era, como você mesmo diz, a era da economia digital. A gente tem que preparar, né, principalmente, né, os jovens, a nossa educação para isso. Isso que é o que vai garantir o fortalecimento da nossa economia. Na vida a China está preocupada com as inovações tecnológicas, etc., e você prepara as pessoas. A gente sabe que a grande defasagem no Brasil, eu sei que está saindo um pouco do tempo, mas é um tema fundamental aqui, né, na Meio Ambiente Tudo, é a qualificação e o nível educacional, que é fundamental, né? Melhoria, para poder ter pesquisa, desenvolvimento, para a gente ter a nossa autonomia. O acordo da União Europeia, como o Pedro disse, tem um lado de cooperação. Os europeus são bons, né? Assim, para fazer cooperação técnica. Né? Então, na área de desenvolvimento sustentável, tentar avançar efetivamente em propostas, né? Tem o Fundo Amazônia e transferências mais claras, o joint ventures, né? Parcerias em termos de novas tecnologias, parcerias em termos de preservação, né? Parcerias em termos de projetos que garantam, né? Crescimento e desenvolvimento, né? Dos nossos povos originários, tudo isso. Então, eu não ficaria tão preocupado, quer dizer, eu teria que olhar, se eu estou falando, o acordo com vista do Brasil, dos países do Mercosul. E fora isso, eu reforço. O acordo é importante, né? Eu sou entusiasta da integração sul-americana. Então, eu acho que o acordo é um caminho importante atualmente, né? Ainda mais nesse continente aqui que está um pouco, né? Com várias tendências diferentes, de fazer que os países, os governantes, independente das suas cores e matrizes, sentem na mesa e olhem para os problemas reais da região. Muito obrigada, professora Lia, muito obrigada de novo ao Pedro, a todos vocês que nos acompanharam aqui no webinar. Lembrando que esse é mais um dos webinários do OCA, a gente está retomando uma série de discussões. A próxima vai ser, inclusive, sobre a legislação antidesmatamento.
no dia 15 de junho, salvo engano, às 10 horas. Em breve a gente vai abrir as inscrições também. Novamente, tem o e-mail que a Olivia disponibilizou no chat a respeito do OCA para sugestões de novos comentários, ideias que surgiram a partir do debate. Nós estamos abertos a receber, inclusive propor outros debates como esse a partir das discussões que vierem. Abertos também a receber outros documentos, comentários sobre a proposta de side letter dessas organizações, e acredito que é um momento muito propício para essa discussão, não só em relação ao acordo comercial, mas também porque virão grandes momentos que vão colocar o Brasil no holofote, né? Tem a cúpula da Amazônia logo ali em agosto, o Brasil assume a presidência do G20 no próximo ano, uma perspectiva de ter a COP30 no país em 2025, enquanto nós seremos presidentes também do BRICS. Então, é um momento de grande efervescência para debater o papel do Brasil no mundo, não só em relação ao acordo, mas também a integração latino-americana, comércio e meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Seguimos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Olivia, pela sua brilhante organização, ao tradutor também e a todos vocês pela presença ativa aqui conosco. Um bom dia e até a próxima. Até logo. Obrigado.